Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai aprender, mais um bloco de desconter razão para empreender no estudo, ou seja, nesse trabalho acadêmico da descontra-razão para contorcer pensamentos. Isso mesmo, a partir das objetificações que a gente diz atender a nós nesses reflexos de intemperismos astrais. O que são intemperismos astrais? São os intemperismos que as nossas recepções desqualificarem a partir de processos de teorificação, ou seja, flexionar uma reação em uma palavra que vai desinformar-nos sobre a desadequação ambiente a ponto de se familiarizar com ela no sentido de forçar o lado estilístico das nossas descontrações orgânicas para com esses efeitos da natureza. Então, isso se chama programação de filtro receptivo, que é a mesma coisa que adaptação, né? Mas, bom, a gente sempre precisa estar mergulhando diferente com esses olhos. Para quê? Para que a gente tenha sabores diferentes, objetivos diferentes. Isso nos ajuda a ajudar pessoas que têm pequenas diferenciações entre nós no sentido das recepções. E aí a gente consegue mostrar para ela formas de reagir, de instalar sabor, né? Essas são as famosas receitas que dizem contrair níveis de proporções nas matérias que vão desmisturar composições para entregar o sucesso, que é o status, né? O sabor. Bom, então o que nós fazemos na vida, né? Nós somente vivemos? Não. Nós procuramos os sabores e os sabores nos rende. Por quê? A gente ganha uma certa liberdade quando a gente saboreia. Essa liberdade faz com que a gente navegue entre o momento. É como se a gente paralisasse a transação e flutuasse no sabor. Isso também se chama conhecimento. É como se a gente terminasse um objetivo. A gente sabe disso através da ciência pelo mecanismo dopaminérgico, né? É quando a gente tem uma certa adrenalina e aí a gente consegue fechar e abrir. Ou seja, a gente consegue conter, controlar essa descarga adrenérgica. A gente faz muito isso com a voz, com o olho, com o ouvido, né? Só que para cada um desses circuitos a gente precisa de instalar uma torcida diferente. Mas essa torcida ela é muito íntima e muito individual. Só que o que a gente faz? A gente desintimidifica essa intimidade pela fluorescente conquista do terreno de conhecimentos instalados. O que são conhecimentos instalados? É aquilo que a gente faz com a matéria. A gente eleva ela a um expoente comum ou a uma grade de expoentizar comunicação. Essa é a comunhão de bens
processuais que a gente tem, de bens que a gente consegue entre meios, entre arquiteturas de ambientes de conhecimento técnico, saber o vetor que atende o complemento desses efeitos colinérgicos, né? Pensando no ser em ambiente e no equilíbrio desreferenciado pela localização e pelas possibilidades de deslocalizar essa localização a partir desses movimentos que nunca cessam dentro de um ser. O ser é cercado pela essência de se movimentar. Sem movimento não há vida nesse ser, não é mesmo? Então vamos desconhecer os vários e vários e vários seres que dizem acelerar esse ser ou frear esse ser. Os conhecimentos, né? Bom, então a gente tem tipos de conhecimento, né? Que a gente está utilizando a analogia aqui para colocar um nível de associação desse ser para com uma conectividade, né? O nível de desconter reação para com essa aceleração que é constante dentro de um ser. Vamos lá. Então vamos pegar aqui os tipos de conhecimento. Então quando a gente olha para nós, a gente tem um olhar diferencial pelo efeito de filtro de saber referenciar a nós olhos, né? Olha que legal, um olhar diferencial que a gente consegue ter. E o que é esse olhar diferencial? Uai, você não tem os olhos? Olha só, os dois olhos aqui. Olhos, né? Olha aí os olhos. E esse olhar diferencial, tá vendo isso daqui, ó? Esse instrumento aqui que eu desenhei nesse arco. Sabe o que é isso? Isso são são operadores lógicos, né? Olha só, operar. E olha o O. Só que para o O frear, esperar sobre esse movimento de partículas, porque o olho é atacado com raios convergentes. É atacado com raios divergentes. Então a gente tem uma divergência que é elevada a determinado nível, a determinado expoente, que é dado por uma distância. Então a gente tem a distância da fonte, que divergencia raios, e aí esses raios, quando se conectam com esses olhos, fazem com que esses olhos rodem na medida desses raios. Então olha só, olhos fritando raios. Raios mediando olhos. Tá vendo que legal? E aí a gente vai ter um universo
enorme de tipos de conhecimento. Por quê? Conhecimento são feixes com qualidade retroprojetada. Retroprojetada. Nós, seres humanos, só conhecemos isso pela definição de uma referência. Senão, nós, seres humanos, colocaríamos tudo com qualidade. Tudo para nós seria qualidade, seria qualificável. Só que como a gente tem certos objetivos na vida, e o objetivo maior que a gente tem, que a gente diz ter, é a perpetuação das espécies. Né? É a perpetuação, é a constante. Perpetuar a espécie. Porque isso é especiação. Especialização. E a gente sente isso porque o nosso filho é como se fosse um espelho, um retroprojetor para nós, um espelho. Ou um médico, né? Um cara que cura a gente, só da gente olhar para ele, não é mesmo? Bom, e isso para nós é uma coisa que é muito especial. Esse é o rendimento do nosso convencimento para nos manter, para não nos matar. Só que a gente tem também uma enorme variedade, a gente tem uma infinitabilidade de filhos que são consideráveis. Né? A gente tem os filhos consideráveis. Por quê? Porque em um momento da história, né, alguma coisa aconteceu e a gente coube para a gente interpretar isso pelo sentido da cientificação, da semelhança da natureza, dessa conexão que a gente tem, né? E a gente também desconecta-se. Tanto como a gente conecta com o filho, a gente consegue conectar com a matéria que retroprojeta a gente. Olha só o espelho. Olha só a sabedoria. Então o conhecimento, ele também é isso. É a revelação. Né? Só que essa aqui, ó, é considerada a revelação maior de um casal. O filho desse casal. É a revelação maior desse casal. Só que a gente tem várias revelações. Ora, a gente tem vários tipos de conhecimento. A gente tem vários ovos aqui. Olhos aqui. Que fazem essas questões. Olha só. Que legal. Né? Você tem esse acento aqui e esse. Então você tem uma onda que diz sim. Olha só o sim. Tá vendo? A gente deita o sim. E a gente tem a conta que corta o sim para efetuar o sim na medida certa. O sinal. O sim na medida certa. A medida do conhecimento de definição referenciada. Olhar diferencial pelo efeito do filtro de saber referenciar nossos olhos, porque tudo na natureza é sim. Tudo é dinâmico, tudo é onda. Não existe não na natureza. O não é um reflexo da proporção que a gente esperava do sim e que foi submetido a uma operação desse acento aqui, ó. Para quê? Para colocar o sim no ajuste certo. Por quê? Porque você pode pensar que é alguma coisa, mas os raios não mentem.
Os raios focais não mentem. E os raios focais, eles convergem para nós, olhos, eles divergem para nós, olhos, olha só, é como se fosse um sol na natureza, ó. Eles divergem para nós, olhos, nos nossos filtros de olho, aquilo que a gente tendencia, referencia ver para retroprojetar esperança em nós, para retroprojetar o equilíbrio, não é mesmo? Então, o nosso tema hoje aqui no canal na parte da filosofia é os tipos de conhecimento. Existem diversas formas de conhecer e interpretar o mundo, né? Cada uma delas possui características específicas que as distinguem das demais. Então, nessas diversidades de formas, a gente tem uma certa organização. Organização para quê? Para deixar mais qualificável no valor. No valor. Por quê? Porque a gente definiu um valor e metodologicamente a gente faz contas com valor. Contamos com o valor. E aí, metodologicamente, esperamos que o valor se assemelhe para valer sociedade, né? Porque existem coisas na vida que são muito certas, por exemplo, o tempo. Por mais que ele não exista na Constituição do status de ser homem, mulher, ser vivo, ele nos mostra passagem pelos gastos, ou seja, pela qualidade que entregamos com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Então, olha só, isso é um gráfico que rudimentar informa a gente. Rudimentar? Não, deixa eu ver o que é rudimentar. Não sei. Rudimentar. Rudimentos aos primeiros elementos, noções de princípios de algo elementar, básico, fundamental. Então é isso. Que rudimentar nos mostra um ponto de referência para desafinar essa corda nessa sociedade. E aí a gente desacorda com esse tempo. A gente conta com um tempo que passa igual para todos nós. Então a gente tem esse sistema de arcar com a sociedade, né? Então vamos lá, quantos anos você tem, o que você tem, qual que é o valor que te dão, né? Tempo em função de ser, né, na sociedade. Então a gente tem os dias, né, meses, e olha só, tudo escalável, ano, tá vendo? Tudo é uma proporção desse ponto que faz passagem. Olha que legal. Tá vendo? E a gente tem informação para tudo quanto é lugar, inclusive no nosso organismo, né? A gente tem o tal das contas dos sentimentos. Contas com sentimentos. E aí a gente consegue emoldurar o valor sobre uma proporção que tende a desigualar pelos benefícios que nos tomamos, né? Sobre esses empréstimos na passagem, para ter melhores qualidades dentro desses efeitos, desses rendimentos.
Vamos lá. A mitologia, o senso comum, as religiões, a filosofia e a ciência possuem uma mesma finalidade: organizar informações que possam explicar ou dar sentido ao mundo e às coisas. Em outras palavras, essas diferentes áreas são produtos de conhecimento. Então, nessa questão de organização, foi procurando, a sociedade procurou muito e ainda procura métodos de organização. Porque está tudo já organizado. Só que a gente tende a organizar, a gente tende a metodologicamente contar com a entropia, que não é necessariamente uma sincera notação, né? Por quê? Porque ela parte do olhar humano, de uma definição de um sentimento humano para as coisas, para referenciar as coisas no sentido da academia, né? Só que a gente tem muita falha acadêmica ainda, e a gente vai continuar tendo durante séculos e séculos. Ela não, ela não cessa, ela não acaba. A gente tem falhas para tudo quanto é lugar, para te falar a verdade, né? A entropia, para quem não sabe, entropia. Aí, ó, escreve assim, ó, entropia. É um conceito da termodinâmica, ou seja, da ciência que estuda a mudança de temperatura, ou seja, a mudança no estado das moléculas, dos átomos, que pode ser aplicada às mais diversas áreas do conhecimento. De forma breve e simplificada, podemos dizer que ela se refere ao grau de desorganização e número de variáveis possíveis em um determinado sistema. Então, olha só, se o meu sistema é um ponto que se estica no espaço com o tempo, com o passar do tempo em que eu puxo ele, né? Aqui, ó, a referência de eu puxar ele aqui, ó, aonde que passou mais tempo. Então aqui é o tempo zero e aqui é o tempo final, né? E isso aqui, ó, representa a passagem de tempo. Só que olha só, daqui até aqui, ó, passou outro tempo. Daqui até aqui passou outro tempo. E aqui, se a gente continuar, né? Esse tempo daqui, ó, que vai ser o novo tempo final, vai ser maior do que o tempo daqui, que era o tempo final anterior. Então isso aqui é um sistema seguro, né? A gente tem uma sistemática segura. Agora, se eu pego uma banana e eu sinto um sabor pela banana X, e ela me alimenta, ainda mais quando eu tiver muita fome. Então a banana, para mim, banana mais fome, para mim é igual a perfeição. Para mim é perfeito a combinação. É ótimo, é excelente. Só que isso, para mim, né? Para mim é perfeito. Mas para outra pessoa, né? Isso é um dado meu. E aí eu pergunto para outra pessoa. E aí ela fala assim: "Não, para mim é uma solução". Ora, se para uma pessoa é uma solução possível e para mim é perfeito, como que eu faço para os dois ser perfeito ou ser uma solução possível? Uai, eu tenho que assassinar um ou ignorar o processamento desse um.
Agora, a perfeição, então, a gente vai fazer o seguinte com a perfeição. A gente vai fazer um bloco. Tchau, você que acha perfeito, fome mais uma banana. E dá uma licencinha aqui pro nosso querido camarada aqui que acha uma solução, né? E aí o que que acontece? A gente começa a criar esse sistema. Só que esse sistema que é uma solução, a gente precisa de colocar ele em um intervalo de tempo ou em um ponto de definição. Então, esse ponto de definição, agora, a gente vai ter um universo cheio de pontos, né? Olha só o método nascendo. E aí, nesse universo cheio de pontos, a gente vai analisar a descontração que esse ponto pode ter em uma determinada pergunta. Foi o que a gente fez. A pergunta é a soma. Só que a soma no organismo é muito desassistemática, porque enquanto um organismo acha perfeito, o outro acha uma solução. Então o que a gente faz? A gente analisa os circuitos e dá porta ou possibilidades de entrar. O que vai entrar? Vai possibilidades de resposta. E aí, o que nos sobra? Nos sobra o sistema binário, o sim e o não. E aí, o que acontece? O sim representa a expansão e o não representa a contração. Só que isso pode inverter, dependendo do sistema. O não ele pode ser uma contração e o sim, o não ele pode ser uma expansão e o sim uma contração. Tá vendo? Então a gente só tá nos rendendo ao favor e o desfavor. Na verdade, a gente está se rendendo ao olhar científico que revela a verdade, que busca a verdade da maioria. Então, essa é a riqueza do nosso novo século, o século da computação. Porque a computação ela tem buscado essa luz, a luz da verdade, né? O quanto perfeito pode ser para o maior número de pessoas a soma de uma banana com fome, né? E aí, você só pode, o limite para você achar perfeito é esse, dentro da sociedade da análise. É esse gesto aqui, Beleza? Esse é o limite da somatória que você pode achar. Alguns podem achar isso ou menos. Agora, mais do que isso, é uma função de hipérbole. Ou seja, você exagerou dentro desse sistema. Ok? Bom. A mitologia, isso que a gente já foi, né? Uma mesma finalidade. A mitologia, o senso comum, as religiões, a filosofia e a ciência possuem uma mesma finalidade: organizar informações que possam explicar ou dar sentido ao mundo e às coisas. Explicar e dar sentido ao mundo e às coisas. Dentro de uma civilização, isso vai ficando complexo, né? E aí a gente precisa dos acertos de sims de não. Em outras palavras, essas diferentes áreas são produtoras de conhecimento. Entretanto, a forma como esse conhecimento é adquirido e transmitido varia em cada um desses tipos de conhecimento. Essas particularidades são responsáveis pela distinção
entre mitologia e ciência, ou filosofia e religião. Então vamos ver as particularidades de cada sistemática que é utilizada para tipificar o conhecimento. Então vamos lá, ó. Particularidades de referenciar / tipificar o processo do conhecimento, né? De você empreender e prestar atenção a um objeto, que a gente estava falando da banana, que é uma fruta, né? Opa, desenhei errado. Assim, mais ou menos, né? E a gente estava falando da banana mais fome. E esse é o conhecimento, né? Você tem a fome e você conhece a banana e você acha perfeito. Olha só. Você reduz a banana ao seu organismo. Olha que legal. E aí você cria um plano com a banana. Um dado. Vamos lá aqui, ó. O que é conhecimento? Então, vamos lá. O conhecimento é uma forma de apreensão da realidade. Os seres humanos vivem como as outras espécies da natureza, mas diferentes delas criam para si representações da realidade. Então, seria uma representação da realidade? Uma retroprojeção? Sim, uma representação da realidade. Obviamente, sim. Por quê? A gente tem esse arco de fontes desorganizando a gente o tempo todo, né? É o conceito da entropia. Só que tudo que desorganiza chega um momento nessa escala de tempo que fica perfeito, né? Olha só. E aí, para a gente ignorar o perfeito, a gente coloca um status de perfeição, que é o teto, né? Esse teto é o limite. E aí a gente consegue, dentro desse limite, ter uma segurança de desconter representação da realidade que opera em um ser. Isso é conhecimento. Porque dentro dessa operação, a gente sabe que o decaimento desse ser está pela inadequação de uma banana, né? Tá com a gasolina da banana. Essas representações fundamentam-se nos sentidos e nas percepções, na memória, na imaginação e no intelecto, na ideia de aparência e da realidade, e na ideia de verdade ou falsidade. Ora, tudo isso aqui, ó, é academicamente construído atualmente, mas antes isso era fruto das experiências de um ser ou de uma comunidade. E por que é importante fazer essas representações? Uai, para, é, para gerar objetivos mais corretos, para gerar receitas mais eficientes, para se lembrar dos riscos. Mas isso não é uma coisa que o ser humano inventou assim. Isso relativamente nasceu nele pela exposição dos seus sentimentos, pela autocomunicação de ouvir os seus sentimentos, né? De ouvir e expressar os seus sentimentos. Né? Uma vez ele foi caçar, foi
foi atacado, foi ferido, ficou traumatizado e não quis mais. Só que a fome o lembrou de que ele precisava sair para caçar, senão ele ia sofrer de fome até a morte. Então ele foi e desenhou um quadro, né, para se lembrar desse momento, né? Ou celebrar um momento da vitória, né? De, por exemplo, eu consegui uma ferramenta e eu vi que foi mais fácil matar a minha caça. Ora, eu vou me lembrar de procurar essa ferramenta antes ou de guardar ela. A partir desses modos, os indivíduos interiorizam o mundo e aprendem a realidade. E na consciência criam códigos de interpretação de tudo o que existe ou pode ser pensado. E aí, esses códigos são contrações, são pontos de encontrar razões em matérias. Então a gente tem uma matéria que a natureza criou e uma matéria que o ser humano criou. A gente tem a natureza e a gente tem um produto sintético da natureza, né? E a gente tem sempre a essência, o sentimento. A gente tem a coação, o sentimento coado por esse filtro de conter passagem de sentimento. Então a gente tem uma corrente que passa aqui e aí essa corrente cai aqui assim, ó, né? E aí a gente escreve, assina, vetoriza essa passagem. Então a gente tem vetor de passagem circuitiva. Tá vendo o que é medicina? Né? Medir o sinal da passagem que diz coer sentimentos. E aí esses produtos sintéticos, esses produtos da natureza vão sendo assimilados e isso é a luz de conhecimento. Né? E estabelecida em relação entre o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquilo a ser conhecido. Então, olha só. E na consciência criam códigos de interpretação de tudo que existe ou pode ser pensado. Então, nesse universo de pontos, de descontrações, como a gente estava vendo e falando aqui, no sim e nos nãos, aqui, ó, sim e não, eles vão sendo tomadas, né, de descontar raciocínio, de conhecimento para essas versões que a gente estabelece entre a utilidade, entre esse sujeito que busca utilizar-se desse objeto nesses planos que fazem ele coer interpretações, né? Interessante. Bom. Então, continuando aqui, ó, a importância do conhecimento. A importância. Historicamente, os seres humanos construíram diversos sistemas de conhecimento como forma de dar sentido à sua própria vida e transmitir informações necessárias para a sobrevivência da espécie. Cara, quando eu tento pensar nesse processo, a minha cabeça já embaralha porque é muito louco tudo aquilo que os seres humanos já fizeram. Só que o que não me deixa acreditar que é louco é a desestabilidade que ocupa um ser até que ele volte à estabilidade perdida. Então, tudo me leva a crer que estava inscrito em um ser como ele deveria fazer para continuar insistindo em ser. Por quê? Porque esse ser, ele é avisado pelos planos.
Então, olha só, se a gente fizer uma análise desse ser aqui, ó, a gente cortar, fatiar ele por tomos, a gente vai encontrar vários eixos de cognição sistêmica. Olha só que legal. E aí nesses eixos, né? Nesses eixos, eles representam a conexão ou as conexões possíveis, né? E aí sempre para aumentar a descontração para uma conexão, ou seja, o objetivo focal para um, a gente tem que diminuir o outro. E olha só que tarefa a gente tem. Olha o tanto de ondas a gente tem no universo. É claro que aqui eu estou falando na natureza. Ou na civilidade. Eu falo assim, no ambiente aberto. Não vou pôr natureza não, porque tem muita interpretação. Vamos pôr ambiente aberto. Porque em laboratório, atualmente, cientistas conseguem fechar. O que é fechar? Você fatia, não tem aqueles olhos assim? Que a gente tem esse aqui, ó. Em sistemas fechados, aqui a gente tem um sistema fechado, né? Os cientistas eles conseguem limitar os feixes, ou seja, reduzir feixe. E saber dos feixes que tem, reduzir feixe. E contar que sabe do quanto tem, reduzir feixe e saber quanto tem. E qual tem. Então o que acontece? Nesse daqui que é infinito, ele limita esses feixes para um feixe. A gente tem um feixe de uma frequência. Uma frequência dinâmica, né? De uma frequência dinâmica. E aí isso ajuda ele a conhecer o que essa frequência dinâmica climatiza um organismo pela desbandalização que esse organismo desvirtualiza entre as conexões que ele perde dinâmica ou ele ganha dinâmica para uma determinada reação orgânica. Por quê? Você tem o organismo e o organismo ele é dividido fisiologicamente. Então o organismo ele é dividido fisiologicamente. Olha só, a gente tem o sistema articular, o sistema muscular, o sistema endócrino, o sistema cardíaco, né? E todos esses sistemas fisiológicos são conjuntos de órgãos que desempenham funções vitais no organismo. Só que o que eles têm diferencial pelo nome sistemático? Sistemas é porque eles têm uma ligação mais íntima em um dado processo para a construção de equilíbrio na natureza. Então a gente tem o sistema cardíaco, que ele tem mais processo em fazer desimpulsos de alimentação. Então ele faz ele pulsa alimento ou ele desimpulsa alimento. Então o que acontece? Você está cheio de sangue, é como se você fosse uma garrafa de refrigerante cheia de líquido, né? E gás. E aí o que o coração faz? O coração ele faz o seguinte, ele manda um pulso. Esse pulso ajuda a apertar sangue ou a veicular sangue para as extremidades, né? Quando o pulso vem, ele faz isso. E ele fazendo isso, ele faz uma contração nos vasos sanguíneos
E essa contração dos vasos sanguíneos ajuda a, a liberar energia para as células, né? As células ajudam as células a se alimentarem e as células alimentadas elas conseguem ativar outras células para que elas possam se alimentar e corresponder às suas funções metabólicas, né? Ou seja, restaurar equilíbrios. Isso é muito legal, cara. Diferencia de outros animais. Esses sistemas de conhecimento transmitidos de geração em geração, de grupos para grupos, formam a cultura. Com o passar do tempo, o domínio da razão e de diversos códigos de linguagem possibilitou a complexificação desses conhecimentos. Então, tudo isso que parece complexo não é complexo, né? É só uma é só uma é só uma lapidação de matéria, né? Você tem uma matéria lapidada. Não é complexo pelo simples modo como a gente pode interpretar a complexidade, né? Complexo, ele é o complexo, ó, o complexo, ele é uma coisa mais íntima do indivíduo. É ele que cria, né? Íntima. Por quê? Tudo na natureza tem uma escala de conseguir, né? Tem um processo de chegada, né? E aí, às vezes, a pessoa ela acha complexo porque ela desintimida o organismo dela a não começar. E aí ela cria um peso que ela chama complexo e instala na vida, ó. Ela coloca o peso aqui e fala assim, ó, complexo. Ou seja, a mesma coisa, pesado. Melhor não. Então, complexo é isso. Porque várias pessoas acham muitas coisas complexas na natureza. E isso é íntimo das pessoas. E aí a gente tem a complexidade desses conhecimentos, né? Que não é complexo. O artigo está querendo dizer o quê? Que é uma coisa que cresceu. Né? A gente tem mais pontos no, na vetorização. Né? Antes o que a tecnologia tem feito? A tecnologia tem instalado mais pontos e esses pontos eles são mais organizados. Então a gente tem uma certa... Olha o que a gente faz com o passar do tempo. O que a ciência vem fazendo, né? Vamos pôr que a gente tinha os pontos assim. O que a ciência fez? A ciência fez isso daqui, ó. Para uma mesma área, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai pegar esses pontos e vai fazer isso aqui, ó. Isso é a ciência, ó. Então, o que era antes tá cabendo aqui agora, ó. E aí o que a ciência está fazendo? A ciência está pegando o antes e está fazendo isso aqui, ó. Olha o que agora vai ser. Né? Tudo isso vale isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Trabalhar com isso. Tá. Tentar de novo. Ixi. Aí, agora vem.
Aí, ó. Olha que legal. Agrupar. E eu tô com muita dificuldade. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí. Aí, porque começou a... Começou a dar delay. Não, eu não gosto disso. Vamos fazer diferente. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar, vou transformar nessa questão aqui. Ó. Vamos diminuir o delay, tá vendo? Tá dando delay na máquina pelo fato de ter muito arquivo copiado e colado. O que eu vou fazer? Diminuir aqui. Vou fazer isso aqui. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Com o passar do tempo, o conhecimento ele se dá complexo por esse simples fato de relação, né? Antes a gente tinha isso. E aí depois a gente tem isso aqui, ó. A gente tem vários desse no mesmo espaço, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tem o espaço é o mesmo, né? Então 1 é igual a 1. Só que esse 1 aqui, ele tem 4, ele tem 12 pontos de descontrar conhecimento e trabalhar operação. Então a gente tem com 12 pontos de encontrar ponto de conhecimento para trabalhar operação. Então a gente aqui só tem 12 caminhos. Só que aqui, vamos pôr aqui, ó, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pôr que a gente tem 22 vezes 12. A gente tem 22. A gente tem 1, que é 22 vezes 12. Né? Pontos de encontrar ponto de conhecimento para trabalhar operação, ou transduzir sinal. Então, como o nosso ouvido ele tinha 12 só sons, agora ele tem 22 vezes 12 sons. Quando a nossa boca ele tinha só 12 alimentos, ou 12 palavras para falar, ou 12 sons, agora ela tem 12 vezes 22. Quando os nossos olhos só tinham 12 focos para prestar atenção num trabalho, né? Agora os nossos olhos eles têm 12 vezes 22 focos para prestar atenção. Tá vendo o computador e tal? Quando a gente tinha só 12, chega, né? Já entenderam. Quando a gente... Dá para falar isso para um monte de coisa. Então, tá vendo o que se tornou complexo? Esse é o complexo, né? Mas não é nada complexo por quê? Porque a gente já nasce nessa cadência de evento. E aí a gente ignora o complexo que é porque a gente desintimida o que era e a gente desqualifica o que é para buscar ser o que é nesse caminho de seguir, né? Nessa desintimidade. Os diversos tipos de conhecimento. A gente tem essa tabela com os diversos tipos de conhecimento: mítico, religioso, senso comum, que é o conhecimento empírico, o conhecimento científico e o filosófico. A base do conhecimento para cada uma vai variar. Vamos pegar esse rendimento aqui e trabalhar.
Então vamos ver aqui dentro desse expor desse artigo. Aqui a gente tem que a base do conhecimento vai variar, a forma de aquisição do conhecimento vai variar, o que valida o conhecimento vai variar e quem transmite o conhecimento vai variar para os tipos, né? Então vamos lá. A base do conhecimento mítico vai ser a crença, né? A forma de aquisição do conhecimento mítico vai ser a narrativa mítica. O que valida o conhecimento mítico vai ser a tradição. Quem transmite o conhecimento mítico são os rapisodos, né? Bom, o ser humano ele tem o conhecimento por natureza. Só que quando a gente junta muita natureza, a gente vê que nem tudo fica perfeito, né? Naquele caso da banana. E aí, para buscar uma perfeição, o que o ser humano tem buscado? Ele tem buscado uma contração, uma cola de conter esse esses elos aqui, ó. O ourinhos, o espada, o copas, né? Olha só. O copas, ó, ourinhos, copas, espadas e paus, né? Paus. Quem viu e quem não viu. Mas esse aqui, ó, ele representa as cartas, representa um baralho, né? Quer ver? Querem ver? Querem ver? Naipes. Espadas, copas, vamos ver. Olha que legal, né? Naipes franceses. Então, vejam francês. E o que acontece? Como para um monte de pessoas junto as coisas não viram perfeição, a gente tem que criar uma corrente de busca por perfeição, né? Ou seja, de construir um elo, de espacializar as pessoas no lado da perfeição. E aí a gente tem a comunidade, o dominó, né? Aquilo que deixa as pessoas, né, em objetos assim, ó, em caixas, em mesas, bem servidos, né? Olha só, as cadeiras, né, de frente um para outro. E aí a gente consegue fazer essas associações de valores. Vamos lá. E aí aqui, ó, religioso, crença e fé, né? Não basta só a crença, tem que ter a fé também. O senso comum tem a crença, a científico a razão e filosofia a razão. Então esses dois aqui, ó, eles estão procurando razão. Esse investiga e esse reflete. Esse trabalha com métodos e esse trabalha com argumentos. Esse trabalha com a ciência e esse trabalha com a filosofia, com o lado filosófico. Por quê? Até mesmo uma coletividade de indivíduos pode mentir porque pode nascer uma mentira de uma coletividade. Agora, de uma filosofia é muito difícil nascer uma mentira que não seja coletiva, né? A filosofia, né, que é o lado do ser,
de argumentar, de refletir, é muito difícil que a coletividade atrapalhe o lado do sentir. E se ele conta uma mentira, essa mentira ela tem uma base de verdade. Né? Então, se ele conta uma mentira, o anteposto do amparo para ele contar essa mentira é uma verdade. Olha que legal, cara. Não é mesmo? E aí a gente tem o dominó. A gente está falando muito de jogo aqui, né? Jogos antigos. Dominó. Olha que legal. Olha que legal, gente. Né? E a gente tem os olhos também e esse sistema que eu falei das operações de olhos, de músculos de vistas, para poder retroprojetar esses raios que desefetuarem os sistemas de sentidos, de visões dos seres. As descontrações que são sistematizadas pela visão. A visão ela sistematiza efeito para nós, né? A audição, e elas também se amparam fazendo pinturas. Sabe a pintura, a aquarela que a gente tem, que é cheio de cores assim? E aí a gente tem uma cor aqui que a gente mistura, e a gente tem um pincel, e aí a gente desenha aqui assim, né? Faz os riscos e tal. Esses riscos que a gente desenha, né, são uma imitação da natureza, né? São os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso cérebro, essa árvorezinha aqui, ó, trabalhando para poder desacontecer uma retroprojeção da natureza. E aí, o que esse retroprojetor faz? Ele instala sinapses de desencontrar reação mecânica para organizar entre essa relação com esses dispositivos de tecnologia de pintar, né, esses dispositivos de extrações de cores da natureza, para poder desaperfeiçoar essa rima enérgica que dispara divergentemente para ele, para que ele encontre vergência. Então tá vendo isso aqui, ó? Diverge e converge. E é sempre assim, para dominar o efeito da retroprojeção. Porque os olhos eles conseguem ver, mas eles não conseguem ver toda a porcentagem. Só que quando ele pinta, né? Olha só o que acontece. Um fenômeno acontece. É o fenômeno da empatia. Ele busca toda de todo esse arco de visão, mais conhecimentos sensitivos para gerar nessa empatia uma figura que vai elementarizar a mente das pessoas sobre a revelação dessa retroprojeção, um grau maior de efeitos, um grau maior de sentidos, de verdade. E é isso que isso faz, né? Ó, a gente tem o lado mítico buscando isso, só que com poucos dados, com poucos pontos. Hoje em dia, a ciência, a filosofia, ela tem muitos pontos, galera. Então é como se fosse isso daqui, ó, que a gente viu. E hoje em dia, como a gente tem muita escala de cores, escalas de técnicas, a gente consegue isso muito bem. A gente tem até impressoras para isso. Os diferentes tipos de conhecimento representam as diferentes maneiras que os seres humanos encontraram para sair da ignorância. A curiosidade humana e a sua capacidade de abstrair e imaginar são responsáveis para criar sistemas de crenças e explicações, bem como compreender, apropriar-se e reformular explicações vindas de outros indivíduos e grupos.
Então, o primeiro conhecimento que a gente vai falar aqui, abrir aqui, é o conhecimento mítico. O conhecimento mítico, que se baseia nos mitos, tem como característica principal ser fabuloso, ou seja, o narrador ou aquele rapisodo que conta a fábula, né? Vamos ver o que é um rapisodo. Rapisodo é... Rapisodo, em grego clássico, Rapsóidos, foi um artista popular ou cantor que na antiga Grécia ia de cidade em cidade recitando poemas, principalmente epopeias, o que é meramente um contador de histórias. Só que o jeito, né, é diferente. A conta que ele faz é diferente. É uma matemática, é uma coisa diferente. Ele tenta contar fabulosamente para deixar uma marca, uma gravação na imposição da sua oratória, da sua narração. Então, a característica do mito é ser fabuloso. É um conhecimento que advém de uma tradição oral das narrativas míticas. Na Grécia Antiga, a transmissão desses conhecimentos era tarefa dos poetas rapsodos. E todas as pessoas que falavam ou tentavam falar rapsodos ou escutavam rapsodos, nesse momento eles eram levados à comunhão desse bem, né, desse conto. Legal pra caramba. Ó. O Nascimento da Via Láctea. Obras de Peter Paul Rubens. Na mitologia, a relação entre os deuses dá origem a tudo que existe. Né? Legal pra caramba. Essas narrativas remontam histórias sobre o início dos tempos, dão conta de explicar de maneira fantasiosa a origem do mundo e de tudo o que é relevante para a vida daquele grupo de indivíduos. Criam-se laços e desenvolvem a ideia de pertencimento a uma comunidade por partilharem um passado comum. Os mitos atuam como uma memória partilhada repleta de imagens de fácil associação e compreensão. Então, olha que legal, os mitos atuam como uma memória partilhada. Legal, né? Então, tipo assim, todo mundo vai ter essa memória partilhada. É o que acontece com novelas, com coisas que são midiáticas, né? Filmes, memórias partilhadas. Baseadas na crença, as narrativas míticas reforçam de forma ilógica e contraditória. Então, a chave da conta não é a lógica que vai desprovar a certeza. A chave da conta é a fabulosa narração. É a conexão que os indivíduos vão ter dessa conta. Então não tem nada a ver com a lógica, né? Então é ilógico e contraditório. Imagens e constrói uma consciência coletiva. Então a gente tem uma consciência coletiva, porém ilógica e contraditória, mas funcional. A consciência mítica está baseada na crença de que são representações fiéis da realidade. Né? Então é uma base de. Porque é um mito. Né? Um conto ilógico e contraditório, porém explica explica a realidade. Busca explicar a realidade. Agora, quem aí já imaginou que a gente tem a religião, né? Conhecimento religioso, né? Ora, do que se trata um conhecimento religioso?
Então a gente precisa de entender, né, que quando para um ser existe a perfeição entre uma banana e uma fome e para outro não, a gente tem que entender que existem pessoas preocupadas em saber por que não, né? Por que não é perfeito para uma pessoa e é perfeito para outra? Qual que é o problema? Qual que é a solução para colocar todas as pessoas nesse dado de perfeito, para que todas as pessoas possam sair em paz, para que todas as pessoas possam achar o teto entre a banana e a fome, né? Juntando o útil ao agradável. Por que a gente sabe que... Porque a banana é da natureza. A gente tem o complemento, a necessidade e o complemento. A necessidade e o complemento. Só que a Revolução Verde não foi só uma revolução do controle e técnica de plantio. A Revolução Verde foi algo que fez com que as pessoas começassem a plantar necessidades. Plantar necessidades diferentes das outras. Então, olha que legal, né? Você não pensa assim fácil, a gente precisa de parar para pensar assim. Mas você era para ter as mesmas necessidades que seus irmãos, só que você não tem porque você plantou necessidades diferentes, seus pais plantaram necessidades diferentes em vocês. Por que acontece isso? Por quê? Porque a sociedade permitiu, por conta desses pontos que nasceram, que desempontam nascimentos em nós, porque a gente tem mais pontos de profissionalização, de desencontrar razão para poder continuar vivendo, né? Olha que legal. A gente não para pensar, mas é isso. Mas a religião, ela para. Ela ampara. A religião partilha com os tipos de conhecimento o objetivo de explicar o universo em sua formação e totalidade. A particularidade do conhecimento religioso é o seu embasamento na fé, na crença nas revelações divinas e em seus textos sagrados oriundos dessas revelações. Então, olha só. Conhecimento religioso, embasamento na fé. O que é fé? Né? O que é fé? Religioso, fé. Conhecimento na fé. A gente tem uma força aqui que desescala operação. Você lembra que a gente viu com os olhos de operação? Né? Aqui, ó, a gente tem a dinâmica da onda, né? Olha só, a dinâmica da onda e opa, aqui a gente tem um corte. O que é isso? A gente chama isso de controle, conter, controle. Controle de quê? De viatura. Né? Você vê e atura aquilo que vê desse arco, né? Você tem mais uma vez, você tem a divergência, os raios divergentes e os raios que convergem. Né? E aí o que isso acontece? Acontece a reação. Olha aí, a fé reagindo. Né? Então a religião ela muito investiga a reagilidade. A reagilidade. De quê? De um
plano de um ambiente, né? A gente tem uma quadra com várias regras, a gente tem vários personagens em várias localizações de campo, a gente tem um cara que fica na frente, né? E aí a gente tem a natureza e a gente tem a reagilidade do consumo, da relação com a natureza. E é isso, né? A particularidade do conhecimento religioso é o seu embasamento na fé, na crença das reações em comunhão, revelação divina, nas revelações divinas. E o que são revelações divinas? São bananas que fazem as coisas, a fome, que junto à fome faz ficar perfeito, né? Revelações divinas e em seus textos sagrados, oriundos dessas revelações. Textos sagrados são como testes científicos, são quase que métodos científicos. Textos sagrados são buscas de desmostrar os dados que foram constatados naquela época a partir das suas formas de observar e reagir a essa reagilidade. Com base na fé, a união entre o conhecimento e as religiões, chamado de teologia, visa estruturar sistemas de conhecimento baseado em verdades não demonstráveis e indubitáveis, chamados de dogmas. A religião garante a ligação entre o que é humano e o que é divino. Só que o que é divino para muitas pessoas esperam um Deus. Só que o Deus já está nas pessoas, porque o Deus está na conversão do valor. Então, quanto mais você sabe convergir o valor para o seu mantimento de bem consigo mesmo, mais Deus está em você. Isso diz a religião. É disso que se trata a educação familiar, né? Esses dogmas reforçam o ato de conhecimento comum na religião, a divisão entre o que é profano e observável e o que é sagrado e misterioso. A partir dessa ideia, há uma hierarquização dessa divisão que confirma o poder divino sobre os indivíduos. O que é hierarquização? A gente já viu. A hierarquização é os pontos que descontraem os arcos de comum, significar contração, né? São os sim e os não. Os arcos dos apóstolos são os pontos que desarcam sobre os testes, né? Esse indivíduo aqui que entrou, ele é virgem, né? Ele é um indivíduo zero. Ele nunca teve contato com certa matéria. Só que aí ele começou a ter contato nesse instante aqui, ó. E olha só para nós o gráfico. Isso aqui, ó, representa a afinação dele. O quanto que ele é afim para nadar nessa desondação. Olha assim, desondação. O quanto afim és para não dar reagência, né? E olha só, que legal que é, né? E aí aqui a gente tem a afinação. Aqui, esse aqui é sempre o não desse daqui é sempre a virgindade, né? Olha só que legal que é. E aí a gente tem a caixa mestra, né? A porta. Olha aí a porta, né? Então olha só como que é. Você tem os 2 apóstolos, ou os 12, né?
Olha aí. E aí a gente faz a porta assim, ó, né? Lá in e out. E aí a gente tem, né, essa sabedoria. Massa demais, né? Isso é conhecimento religioso. Mas será que conhecimento religioso não tem ciência por trás? Não, obviamente que sim, porque a ciência ela busca dados da natureza. Os religiosos também, gente, né? Não tem nada que não é da natureza, né? Só tem uma forma de dizer diferente. O senso comum, conhecimento empírico. Tá. O conhecimento oriundo do senso comum, algumas vezes chamado de conhecimento empírico, é baseado na generalização de eventos ou interpretações particulares tomadas como regra. É um saber básico e superficial das coisas sem provas nem demonstração. Senso comum está fundamentado na crença em informações inverificadas. É um conhecimento transmitido de pessoas para pessoa que ao final constrói todo um sistema de crenças muitas vezes contraditórias ou preconceituosas. Esse senso comum, ele é o que mais dá, né? As pessoas mais sabem é do senso comum. Isso que eu acabei de falar é um senso comum, né? O senso comum ele é utilizado muito, 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 muito mesmo. Que é como se fosse uma argumentação, né? Uma bem volátil, né? É uma argumentação volátil. É um sim que faz assim, ó, evapora fácil, não é sólido. Senso comum não é sólido. É um senso. É um senso sem visão, né? É um sentimento, houve um sentimento, mas não tem uma definição. O senso comum está fundamentado na crença em informações verificadas. Apesar de possuir uma lógica frágil e uma interpretação parcial das relações de causa e efeito, precisa de ter uma causa e um motivo para poder o senso comum acontecer. Só que ela não tem uma porcentagem e nenhuma solubilidade bem amparada, né? Bem dispostas pelos indivíduos que as compartilham. Como se não tivesse empresa, né? Que faz o senso comum marcar uma realidade na nossa vida. É uma dependência. Apesar de possuir uma lógica frágil, uma interpretação parcial das relações de causa e efeito, o saber popular do senso comum vem sendo objeto de estudos de diversas áreas da ciência, até porque existem formas de utilizar esse senso comum para desaversionar as pessoas num retrato de descontração de informação é, pós, pós-pensata, né? Depois dele ser imerso ao senso comum, ele pode acreditar que um tic-tac pode curar o câncer, né? É um novo remédio para curar câncer, sei lá. Existe isso. A pós-modernidade é responsável pelas críticas à ciência tradicional, que despreza os saberes constituídos de maneira espontânea e popular. A pós-modernidade, pós-moderno, responsáveis pelas críticas às ciências tradicional. A verdade. Que despreza os saberes construídos de maneira espontânea e popular.
Isso aqui é quase como um movimento contra a ciência, né? Algumas correntes das ciências contemporâneas buscam uma reconciliação entre as ciências e o senso comum. Então isso é como se fosse a semana da arte moderna no sentido das artes, né? Que quebra com o modelo clássico de pintar e de fazer arte e mostra para nós uma arte uh, que quebra com o senso comum, uma arte lógica. Conhecimento científico. Opa! Científico. A ciência é em si mesma uma área devotada à construção do conhecimento. A palavra ciência tem origem no latim scientia, que pode ser traduzido como conhecimento ou um sentimento para todos, né? Vamos ver, um sentimento para todos. Todos receitarem, né? Então, o que acontece? Antes a gente brincava muito nessa rodinha, né? De floreiros. E aí a gente conseguia essências diferenciadas, né? Olha só, nós tínhamos um veículo de construir essências, né? E desarcar com elas. Só que agora, essa polinização que a gente fazia, né, na sociedade, ela ganhou uma certa seriedade para poder servir de bandeja, né, esse pólen. E aí a bandeja, né, fez uma descontração nesse sentido, que a gente já viu, misturou, fez uma adequação e começou a servir a sentia. Para quê? Para se preocupar com o sentimento, né? Então, se a gente sabe que se a gente chamar fulano de alguma coisa, o sentimento dele vai debandar. Então, a gente midiaticamente toma cuidado, a gente descuida para que os nossos filhos não o chamem ou façam essa sacanagem, por conta que a ciência ela estudou e viu que para essa pessoa é ruim. Então, a gente receita que não é para fazer bullying, né? Sentimentos para todos receitarem. Acho que ficou claro o que eu quis dizer, né? O tal do bullying. Então. Sendo assim, o que caracteriza e distingue o conhecimento científico dos demais é um método. O método científico cumpre a função de impedir ou reduzir ao máximo todo tipo de erro ou ambiguidade. Então, se você tem o máximo, você tem o mínimo. Se você tem o mínimo, é o máximo. Ou se você tem qualquer ponto, você tem os testes de ponto. Testes de bola, testes de ponto. E aí a gente tem gavetas de pontos. Olha só. Gavetas de pontos. Nessas gavetas de pontos, né? A gente tem os sabores dos pontos. E aí a gente tem a educação de tratar os pontos, né? Essas jogatinas. Por quê? Porque a gente tem os sentimentos para todos receitarem, né? E se a gente tem esse todos receitarem, quer dizer que a gente sabe desescalar dentro de uma referência o ponto que a gente tem que pesquisar para complementar. Pesquisa complementar.
Que louco, né? Mas não é tão difícil assim, não. Um exemplo é o nosso próprio ser, né? Um exemplo disso aqui é o equilíbrio. É o nosso ser, a nossa identidade. Ó. A função identidade. Né? Se a gente perde a identidade, ó, se a gente está assim, né? E aí a gente perde a identidade, a gente tem a função de retomar a identidade, né? A gente tem que resolver esse x aqui, ó. Tá vendo? Essa é a função de x, né? Olha que legal. A função de x, ó. Quer ver? Tic, tic, tic. F de x. Por quê? Para retomar a identidade, o equilíbrio do nosso organismo. O conhecimento científico possui uma pretensão de verdade a partir da verificação e da validação do seu método. Então, você lembra que eu falei que a gente tem vários planos? E esses planos, se a gente isolar esse plano e a gente começar a mexer com esse plano em um dado de vida, a gente vai ver o que essa vida resolve em frequência de X para poder responder e retomar a sua identidade, ou a identidade do seu equilíbrio. Então vamos caminhar aqui, ó. Teoria científica. Conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Então, se a gente tem um ponto, uma matéria, e a gente tem somas, operações de soma, subtração, divisão e multiplicação com ela, a gente vai operar essa matéria. O que acontece? Tudo que a gente for operar nessa matéria, a gente vai ter que anotar e a gente vai ter que descrever e caracterizar, né, o que uma operação lógica trouxe de resultado. É simples. Só que antes de fazer isso, a gente precisa de instalar referências. A gente precisa de desenvolver hipóteses, né? Testáveis, falseáveis. Então eu tenho uma matéria e o que eu quero saber dessa matéria? Eu quero saber que se eu pegar essa banana e dar para alguém que está com fome, se ela vai achar que é perfeito essa combinação ou se ela vai achar que é só uma solução, né? A hipótese minha, eu posso testar ela, né? Ela é testável? É falseável? Você consegue falsear? Consegue. E aí a gente tem os fatos verificáveis, né? O que eu posso verificar disso? Né? Observação sistemática, controlada. A gente tem que observar, né, sobre o tempo. A gente tem que criar um sistema que vai me entregar a maior qualidade de verdade possível. E eu tenho que controlar esse sistema. Esse sistema eu tenho que ter condições de controlá-lo dentro da resposta que eu quero aplicar, né, descrevendo esse controle. Implicações, conclusões, previsões, né? A gente vai ter que extrair dessa ciência, dessa teoria, experimentos, novas observações, análises lógicas. Isso tudo vai nos trazer novos fatos. Será que se eu adicionar isso, será que se eu tirar isso, será que se eu utilizar essa técnica, eu vou conseguir um resultado melhor para o meu perfil de pessoa, para a arte que eu quero marcar, para a coisa que eu quero vender, para a ideia que eu quero traçar, para o plano de conhecimento, de concentração que eu quero expressar?
Sim ou não? Resultados vão corroborar a teoria? Dizem aí nos comentários. Reciclar hipóteses? Né? Eu quero reciclar hipóteses. Né? Ou seja, pensar de novo em uma hipótese. Método científico visa a reprodução e a aplicação dos saberes. A partir do controle de todas as etapas da investigação, espera-se que os resultados possam ser repetidos e demonstrados diversas vezes, sempre que respeitadas as suas condições. Então, o que quer e se espera de um resultado científico? Espera-se que dentro das descrições e das condições, se resolvemos testar, que esses testes possam se repetir o maior número de casos possíveis. E aí a gente tem um medicamento, a gente tem uma receita, a gente tem o nome de um produto, de uma fruta. Não, o nome de uma fruta? Não é não, mas tudo bem. É e não é, né? Conhecimentos filosóficos. E por fim, né, conhecimento filosófico. Aqui a gente tem uma imagem da escola de Atenas, uma obra de Rafael que retrata diversos pensadores. E no centro, Platão. Para a gente nunca esquecer que o Platão ele faz referência do céu como o mundo das ideias. E sabe uma coisa legal que eu estava até pensando uns tempos atrás? É porque cada animal na vida, ele vive uma vida, ele tem a sua razão de viver, o seu sentimento, a sua desimporta de aplicação na vida, porque ele nasce de uma operação que até mesmo nós desconhecemos. E muitos de nós gritam fervorosamente que foi Deus que criou o céu e a terra, e outros gritam que é uma solução possível, dentre tantas outras soluções, né? E aí eu tava pensando no seguinte, né? Se todas essas vidas que a gente busca sistematicamente, cientificamente estudar, a gente tenta olhar para elas e a gente vê que elas têm uma dimensão de entender e destratar essa natureza, a gente tenta fazer aquela feitiçaria da retroprojeção empática, por exemplo, da formiga, né? Que a gente vai falar, a formiga ela é um animal muito forte, o esqueleto dela é de quitina, ela é dividida assim, assim, assado, os seus hábitos são esses, né? E aí o que acontece? Mas da mesma forma que as formigas são formigas para nós, o que nós somos ou seríamos para um ser que nos vê como formigas? E se, né? E se existe alguma natureza assim? O que ela será que ela pensa de nós? Será que é uma uniformidade desse ponto que se descontrai perante o tempo nessas resoluções de reflexos? Será que é o espelho daquilo que a gente pensa? Né? Se a gente pensa que a gente tem mais controle, será que para esse ser a gente é o que tem menos controle na escala, né, da vida, da relação com a vida? Será que nós somos os mais descontrolados? E nós nos enganamos, como as outras vidas também têm os seus desenganos, né? E nós não sabemos, né? Porque a gente tem resoluções
de empreender sensações a partir dos estratos de sentimentos e de definição para os nossos caráteres, de entregar provas sobre os nossos artificialidades de olhares. Cara, é uma loucura, uma viagem, né? E aí, será que existe pessoas que olham para nós como nós olhamos para as formigas? Me dizem aí nos comentários se algum de vocês já pensou nisso ou o que vocês acham. O conhecimento filosófico mudou a forma de compreensão de si mesmo ao longo do tempo. Desde os filósofos pré-socráticos na Grécia Antiga até a filosofia produzida atualmente, muitas alterações ocorreram como o modo de conceber o mundo. A filosofia e a ciência caminham juntos no rigor, na necessidade lógica e no uso da razão. Entretanto, o método científico, apesar de ter sido produzido filosoficamente, não se aplica integralmente à produção de conhecimento filosófico. A atividade filosófica é uma reflexão crítica sobre as bases que tornam todas as formas de conhecimento possíveis. E para além disso, volta-se também para a reflexão crítica sobre a própria atividade de construção. Porque toda a organização, né? A gente sabe muito bem disso, ó. A gente pode passar anos na história, a gente pode passar anos organizando. E esses anos organizando não representarem nenhuma organização. Porque se a gente filosofar sobre essa organização, a gente pode chegar na compreensão de que isso não é uma forma de organizar. A gente pode chegar que esses anos de organização foram anos de desorganização, né? Não sei, é possível. Dentro da lógica, dentro da visão, a visão é viva, ela pode desinformar, ela pode operar, ela pode encontrar soluções, caminhos diferentes para poder dizer sobre a si mesmo o que vem feito, vem fazendo. Né? Só que ela precisa de muita coragem para isso, para assumir um erro. E hoje em dia o que a gente menos tem é coragem para assumir. Até porque nós já assumimos nós assumimos a coragem. Foi sumida. Como que a gente sumiu a coragem? Uai, a gente se entregou. Né? Se entregou ao veículo, né, que coloca a gente refém, né, ao sistema financeiro que a gente vive. Essa hierarquização capital. Isso daqui, ó, que a gente acreditou que estava organizando ao longo de vários anos, pode sutilmente ter desorganizado toda a nossa vida. E aí o que acontece? Que a gente ficou encarado em ter isso do que ter, encarando a coragem de viver. Então a gente não tem mais coragem de viver, a gente tem medo de viver sem dinheiro. A gente virou refém disso. E aí a gente acorda e fala assim, caralho, cara, pô, esse cara tem razão.
Só que eu acho que eu não tenho coragem para admitir a razão que ele tem, porque é muito constrangedor para mim assumir isso. A menos que uma sociedade assuma. A menos que um time de futebol assuma. Que aí eu posso ter coragem para, depois que muita gente torcer para esse time, eu posso torcer para ele também, né? E aí fazer parte dessa comunidade de torcidos de coragem, né? E aí olha só que legal que a filosofia faz. Então esse foi um vídeo de tipos de conhecimento. Eu sei que é muito louco navegar nesse universo, nessas, nessas várias paralelas e nessas várias. É, como é que fala? É, paralela e. Linhas paralelas e linhas transversais. Nessas paralelas, nessas transversais. Cheia de pontos que se dizem estacados para dividir entre nós uma realização de associação para valores de desencontrair volumes de aprimoramento incomuns para que a gente chegue e construa uma comunidade que bebe de várias fontes, de diversificadas fontes desincomuns. Ah, eu sei que tem muitas forças dessas participações que buscam desativar ignorantemente os seus lados corajosos para poder se ver, né, nessas partes, para, para se encontrarem nessa renovação de ser um particípio direto ou até não tão direto assim dessas relações, né? O único desconsentimento disso é que às vezes isso é muito automático e às vezes as pessoas só se dão conta depois de que elas conseguem um gatilho emocional para poder parar e pensar nessas questões ou assistir um espelho de alguém que pensa sobre essas questões, para que ele se tome um tempo de sua vida para pensar nessas questões, ter uma atitude corajosa, uma atitude filosófica, para poder tentar praticar mais essas atitudes nas suas vidas, né? Dizer mais contas dessas contrações que às vezes são automáticas, né? É isso que a filosofia espera. Espera que você não automatize tudo num faz de prazer sobre essa arte de, de crer na fertilização da velocidade em função de uma operação, porque a vida não tem esse sentido, né? A vida ela não tem esse sentido. A vida ela tem a, a plenitude de ser e de transparecer ser aquilo que lhe faz mais ser dentro do equilíbrio desses pontos que estão entre nós, para que a gente desencontre as contrações que nos fazem permissíveis ao equilíbrio, né? Bom, tem muitas naturezas hoje em dia nascendo desses desequilíbrios, dessas relações por, por declaração de amores que não são tão amados assim,
que são mais alguns patrocínios é, para dizer cultivação de valor, né? Porque na verdade a gente não precisa de muita coisa, de muito ponto que a gente faz cultura, né? Só que o que mantém isso? É o lado industrial, né? Das indústrias, a industrialização e o ritmo da sociedade frente a história que essas questões fizeram, né? Esses vários eventos, esses vários jogos, essas várias questões mudaram o mundo e em algum dado desse mundo foi visto que para melhor, dentro de uma consideração. E aí vem a pergunta mais uma vez: será que é, realmente ela não é ela é boa sim ou é uma definição por um instante de raciocinar essas relações? Será que seríamos corajosos para dizer que ou para repensar, né, depois que a bagunça foi foi instalada? É, será que a gente é corajoso para poder é, assumir? É, é complicado, né? A gente tem elos aí para um monte de coisa que às vezes a gente até duvida se é o bem mesmo que esperam com tudo, né? Com toda essa organização. Mas no mais, tudo bem. Vamos ficando por aqui. A gente sabe que tem esses sistemas de colar dados e saber sobre os espectadores desses dados. Bom, vamos ficando por aqui então com os tipos de conhecimento e a gente volta num próximo vídeo, acho que falando do período socrático, de um pouco da relação que Sócrates tem com a filosofia. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!